A juíza Rosália Guimarães, do Tribunal de Justiça do Amazonas, publicou uma série de tweets com viés políticos no Twitter. Em um deles, a magistrada do TJAM pede votos para Lula e ataca o presidente Bolsonaro. Os posts diziam, abre aspas, se você estava pensando em anular o seu voto no dia 30, pense se é isso mesmo que você deseja que continue acontecendo com o país, fecha aspas. Ainda dizendo que se para você tanto faz, pode anular o seu voto. Se esse quadro te afigura absurdo, vote 13, porque só assim poderemos mudar esse cenário. Em outro post, a juíza faz um apelo aos seus seguidores. Abre aspas. Se você se parecer comigo, minimamente comigo, dá um like ou retweet. Assim saberei que não sou minoria e que o nosso Brasil ainda tem chances de voltar aos rumos democráticos em 2023. Dia 30, vote 13, fecha aspas. Segundo a própria juíza, os tweets foram apagados por ela em virtude da repercussão negativa e a dimensão que atingiram, que não foi algo esperado. O advogado Paulo Faria entrou com uma reclamação disciplinar contra a juíza por ela supostamente ter violado a lei orgânica da magistratura. Um juiz não pode se posicionar politicamente, constatou Faria, pois, além de violar normas de magistratura, põe em xeque a sua independência funcional. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que o Twitter retire do ar os posts que relacionam o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com facções criminosas e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Lula usou um boné com a sigla CPX durante ato de campanha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e 4 parlamentares e 3 jornalistas divulgaram conteúdos que diziam que a sigla seria a abreviação de Cupincha, termo que significaria parceiro do crime organizado na linguagem informal. Mas, de acordo com a decisão, trata-se de conteúdo manifestamente inverídico, pois CPX é uma sigla usada por moradores e até por órgãos oficiais para se referir a um grupo de favelas do Rio de Janeiro. A decisão, em caráter liminar, foi dada por Sanseveriano na segunda-feira, dia 4. Em caso de descumprimento da decisão, a multa diária prevista é de R$50 mil. Candidato a vice-presidente na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, disse durante um jantar com empresários e banqueiros na noite de ontem que as pessoas têm uma visão equivocada sobre o movimento dos trabalhadores sem terra e que o MST havia mudado. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Alckmin foi interpelado pelos convidados acerca das invasões em um eventual governo petista, que apoiou sempre o MST e promete voltar a fomentá-lo. Alckmin ainda completou dizendo que o grande perigo para o agronegócio é o governo do Bolsonaro, em alusão ao presidente. Contudo, em 12 de março de 2003, pouco mais de 2 meses depois de Lula chegar à presidência, Alckmin, então governador de São Paulo e filiado ao PSDB, dava entrevista após participar de um evento de formação de policiais militares. No evento, mandou um recado para o MST. Abre aspas. Esse tipo de movimento é, na prática, um movimento contra a reforma agrária. Não serve a uma causa justa como é a da reforma, invadir propriedade e não querer a reforma. Passaram-se 8 anos e a opinião de Alckmin sobre o MST seguiu a mesma. Em São Paulo, invadiu, desinvade, disse em 2011, durante uma onda de invasões. Fecha aspas. Anunciou ainda que haveria tolerância zero com ações do grupo. Alckmin disse que vai apoiar a reforma agrária, mas não vai tolerar a invasão. Em uma caminhada no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a senadora Simone Tebet pediu votos para Luiz Inácio Lula da Silva e voltou a atacar o presidente Bolsonaro. Durante o percurso, que era acompanhado por populares e pela imprensa, moradores de um prédio jogaram ovos e água no público. A senadora não foi atingida, mas o público sim. A repórter da CBN, Mariene Lino, inclusive foi atingida por um ovo na perna. A senadora afirmou que em 30 de outubro, os brasileiros devem jogar Bolsonaro no lixo.
Logo após o discurso, Simone seguiu por uma carreata pela Avenida Hernani do Amaral Peixoto, em uma das principais de Niterói, ao lado do deputado federal Alessandro Molon, que concorreu ao Senado pelo PSB no Rio, e de políticos de Niterói. Tebet saiu sem falar com a imprensa e seguiu para um encontro em São Paulo. No dia 2 de setembro, o ex-ministro da Comunicação, Fábio Wajgarten, já havia alertado em seu Twitter a afirmar que muitas rádios entraram em contato com o departamento de mídia do presidente da República e teriam reclamado da falta de envio dos spots da campanha do presidente. De acordo com ele, as emissoras relataram que os spots que seriam veiculados a partir das 5 horas do dia 3 de setembro não teriam sido enviados. O responsável pela distribuição é o TSE Jus BR. Algum problema no sistema de distribuição? Questionou o ex-ministro em sua rede social. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os mapas de mídia das inserções no rádio e os spots correspondentes não serão enviados pelo TSE, mas poderão ser baixados no site do próprio tribunal.